O personagem Jetro é um dos personagens bíblicos secundários mais interessantes da Bíblia Sagrada. Ele tem uma importância gigantesca, também chamado pelo nome de Reuel. Ele foi o sogro de Moisés, e além de ser sogro de Moisés, ele é acreditado ser o tutor de Moisés, até porque ele era um sacerdote do mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e foi ele que ensinou tudo que Moisés sabia sobre o livro de Gênesis, ao qual ele escreveu. Por isso, nesse vídeo eu trago para todos vocês a origem de Jetro, o sogro de Moisés. É no livro de Êxodo que nós conhecemos mais a respeito da vida de Jetro, também chamado pelo nome de Reuel. Ele era conhecido por estes dois nomes nas Escrituras Sagradas e quando ele vivia: Reuel ou Reuil e Jetro ou Itro em hebraico. Os textos sagrados nos dizem que Jetro ele possuía duas origens. Ambas as duas origens de Jetro eram origens de povos semitas. As escrituras sagradas vão nos dizer que Jetro ele era um queneu em uma parte, já em outra parte das escrituras vai dizer que Jetro era um midianita. Mas qual será que era então a resposta certa para a origem de Jetro? Nós sabemos que Jetro, portanto, por conta de duas origens serem citadas, para ele nós sabemos que ele tinha uma origem mista de povos árabes, primeiramente dos midianitas, que são descendentes de Abraão através de Quetura, pelo seu filho de Abraão, Midian, e também era um queneu. Os queneus, eles eram edomitas, da descendência de Kenaz. Nós temos o conhecimento que em semítico o nome Reuel tem o significado de literalmente pastor de Deus, um pastor de Deus. Reu, pastor, e El, Deus, ou Reuil, pastor de Deus. Alguns acreditam que Reuil em aramaico tem o significado então de pastor de Deus em semítico. Já em hebraico fenício teria basicamente o significado de amigo de Deus ou companheiro de Deus. Agora sobre o seu outro nome, que também é chamado pelo nome de Jetro. Jetro provavelmente tem origem aí no assírio antigo, no acadiano, Ataru-an ou Yetran ou Yetram, que basicamente teria ali o significado de um chefe, de um senhor vitorioso, um chefe ganhador ou simplesmente chefe vitorioso. Isso no caso em assírio, no caso aí em acadiano. Agora, em fenício ou em hebraico, nós sabemos que Jetro teria o significado de sua excelência ou sua posteridade. E basicamente ali seria não exatamente um nome, mas apenas um termo para se chamar a ele por conta de sua excelência, por ser um homem muito sábio, por ser um homem que teria ali um conhecimento muito aprofundado. A narrativa bíblica vai nos informar e vai nos dizer que Moisés, quando ele matara um egípcio na terra do Egito para proteger um israelita, ele foi diretamente fugindo da terra do Egito, ele foi diretamente para a terra de Midian, atual Arábia Saudita, e lá então ele conheceu o sacerdote Reuel, sacerdote Jetro do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus do povo de Israel. Acredita-se, por conta de achados arqueológicos envolvendo os edomitas, midianitas, entre outros povos semitas descendentes de Abraão, acredita-se que os edomitas e os midianitas, eles já conheciam o culto ao Deus de Abraão. Eles já conheciam o culto até porque eles eram descendentes de Abraão. E antes que os israelitas adorassem o Deus de Abraão, os midianitas e também edomitas já adoravam o Deus de Abraão. Isso é evidenciado aí com os Xaxu no Antigo Egito, os chamados midianitas e edomitas. É muito interessante ressaltar aqui que outro personagem muito conhecido das Escrituras Sagradas, que também era um sacerdote e um homem justo e reto aos olhos de Deus, era Jó, do livro de Jó.
da história e narrativa de Jó, sobre a sua vida, aquele Jó, ele não era um homem israelita, ele não era um homem judeu da tribo de Judá, ele era um homem árabe, um homem da descendência de Edom, da terra de Uz, da mesma época que ele faz o temanita, isto é, um edomita ali naquela terra. Mas agora voltando a falar sobre Jetro, Jetro ou Reuel, ele recebeu Moisés em sua casa. Ele recebeu Moisés em sua casa e com o passar do tempo ele acabou tomando uma das filhas de Jetro para ser ali a sua mulher, para ser ali a mãe de seus filhos, a sua esposa. As escrituras sagradas também vão nos dizer que Jetro ele era pai de 7 filhas, no caso 6 filhas, no caso ali tirando apenas Zípora, mas ao total ele era pai de 7 filhas. E o próprio Moisés casou com uma das filhas de Jetro, a chamada Zípora ou Séfora. Apesar da maioria das pessoas não falar a respeito disso, mas Jetro, além de 7 filhas, ele também possuía um filho, que ele é descrito nas escrituras sagradas, e o seu nome era Hobab ou Hobabe. As escrituras vão nos dizer que Moisés passou cerca de 40 anos na terra de Midian, atual Arábia Saudita, e durante esses 40 anos ele se casou com uma das filhas de Jetro, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, em hebraico, em aramaico, não existe o som para o J, no caso, então é Gerson. Os Gerson e Eliezer, eles eram filhos de Moisés e Zípora, e netos ali, no caso de Jetro. Moisés, quando saiu da terra do Antigo Egito, ele não tinha tanto conhecimento a respeito de seu povo, e por conta disso, Jetro se incumbiu de contar todas as tradições e histórias sobre o Deus dos antigos semitas através das tradições semíticas que ele contou para Moisés, e através de todas essas tradições semíticas antigas contadas por Jetro para Moisés, foi aí que Moisés resolveu escrever o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e antes mesmo deles, escrever primeiramente o livro da história de Jó. Para quem não sabe, o livro de Jó, a autoria do livro de Jó, é de Moisés quando estava na terra de Midian, segundo todos os especialistas. As escrituras sagradas nos dizem que Jetro, ele também foi incumbido aí pelo próprio Deus aí de trazer novamente a esposa de Moisés e seus 2 filhos para Moisés quando Moisés libertara o povo de Israel do antigo Egito, logo após todas as pragas, logo após a abertura do mar. E finalmente Moisés ter saído dos domínios egípcios e ter ido para a terra de Canaã, indo em rumo à terra de Canaã. Então Jetro, sabendo de todos os acontecimentos que aconteceram no Egito, que todas as nações cananeias ficaram sabendo e ficaram até mesmo amedrontadas com o poder do Deus dos israelitas, então Jetro ali, sendo no caso ali um midianita, dos povos semitas que habitavam ainda o Oriente Médio, além dos cananeus, ele acabou ficando sabendo de tudo isso e logo apressou-se, tomou-se ali a sua filha e os seus netos e levou eles ali numa caravana muito grande para Moisés, e Moisés recebeu Jetro. Inclusive Jetro fez um sacrifício ao Deus de Israel ali, e todos ficaram perante a presença do Deus de Israel ali, e curiosamente Jetro foi usado aí de Deus para aconselhar a Moisés, até porque Moisés estava muito desgastado. Eram mais de 5 milhões de pessoas no deserto, e por conta disso Moisés estava desgastado de tratar de toda a jurisdição de Israel e legislação, estava muito cansado. Então Jetro o aconselhou, através aí sendo um vaso de Deus, aconselhou a Moisés a criar, no caso ali, pessoas que o ajudassem. E foi assim que ele fez, onde ele designou diferentes tipos de pessoas, de diferentes tribos de Israel, para ajudarem ali a cuidar do povo, da legislação, das leis, entre várias e várias outras coisas. Ou seja, o personagem Jetro das Escrituras Sagradas foi um personagem de suma importância para a narrativa
bíblica. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixem os seus likes e também os seus comentários e peçam vídeos semelhantes a estes.